Oiê! Você já sentiu alguma vez que existe uma voz dentro da sua cabeça invalidando cada passo seu? Tipo aquela voz chata que você escuta quando você conquista alguma coisa legal acontece, você se sente feliz, mas tem tipo uma voz na sua cabeça falando: você não merece isso. Se você, minha querida amiga, que estiver me escutando aqui no seu ouvidinho, se identificou com alguma dessas coisas, continua aqui comigo que talvez esse podcast seja pra você. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos. Esse é o primeiro episódio de um podcast que eu não sei o nome e um canal que eu ainda também não sei o nome. Eu sou estudante de publicidade e propaganda, sou diabética, sou uma comunicadora desde que eu nasci e entre muitas outras coisas que mais pra frente vocês vão conhecer sobre mim. Mas hoje eu vou estar falando sobre a síndrome do impostor, que é uma coisa que me acompanha há anos na minha vida. Eu decidi que eu quero, além de dar a volta por cima dessa sensação, compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu tive recente. Foram assim, o estopim pra eu começar a fazer isso daqui que eu tô fazendo agora. Vir aqui diante de uma câmera, começar uma coisa, um projeto que eu queria há muito tempo, que é um podcast, um canal no YouTube. Bom, pra começar esse nosso podcast, então, eu vou ler aqui pra vocês a definição do Google de síndrome do impostor. A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico onde pessoas bem-sucedidas se sentem uma fraude, incapazes de internalizar suas conquistas e com medo constante de serem desmascaradas como incompetentes, atribuindo o sucesso à sorte ou fatores externos e não à sua própria capacidade. Isso gera ansiedade, autossabotagem, perfeccionismo excessivo e procrastinação, apesar das evidências claras de suas habilidades. Te descrevi, minha amiga? Então fica aqui comigo que talvez esse episódio realmente seja pra você. Faz muito tempo que eu posto nas redes sociais, faz mais ou menos, acho que uns 6, 7 anos. Eu comecei há muito tempo atrás com uma conta de edits pra fã, sabe? Eu era muito fã do Leonardo DiCaprio e assim, faz muito tempo que eu tô na internet, basicamente. Eu sempre gostei muito dessa questão da criatividade que a internet consegue proporcionar, sabe? Essa liberdade criativa pra pessoas que gostam de criar. Sempre gostei de criar vídeos. Quem tá na internet, quem gosta de aparecer, quem gosta de se comunicar, evidentemente vai querer ter uma audiência ali, compartilhando dos seus pensamentos, vendo o que você posta, comentando, curtindo, engajando. E eu tive um momento, assim, de engajamento alto na minha vida em alguns períodos pontuais, porque a internet é assim, né? Quem não trabalha com isso, quem acaba fazendo por hobby, algumas horas você tá mais em alta, outras horas não. O que aconteceu basicamente foi que eu ganhei um número expressivo de seguidores, isso acho que foi em 2022. Depois, as minhas visualizações ficaram estagnadas. Basicamente, eu não conseguia mais crescer. E não só crescer de seguidores, mas eu sentia que tudo que eu postava, eu sentia que eu tava, assim, falando com a parede. Ninguém comentava, ninguém compartilhava. E isso foi ficando uma ferida no meu coração, porque, como eu falei, a gente que posta, a gente gosta de ter realmente uma comunidade engajada. Tem muitas blogueiras que eu acompanho, inclusive a que mais me inspira, e eu recomendo vocês ouçam um podcast dela, ela é Ela Brandão. Ela que inclusive me inspirou a estar aqui fazendo meu próprio podcast. Depois de muito, muito tempo, assim, das minhas redes sociais estarem estagnadas completamente, eu tive um boom de visualizações na última viagem que eu fiz, que eu estive no navio com a minha família, a gente foi em 23 pessoas, foi uma viagem muito gostosa. Comemoramos os 80 anos da minha avó a bordo do MSC Civil, que é o maior navio da temporada que tá aqui no Brasil. E o que aconteceu foi que os conteúdos que eu postei lá, assim, na verdade foram mais uma maneira de documentar a experiência, porque minha avó estava fazendo 80 anos a bordo. E eu sempre gostei muito de registrar os momentos. Sempre fui muito viciada em usar o celular, né? Usar as redes sociais pra registrar minha vida, registrar bons momentos da vida. Por pura espontaneidade, os conteúdos que eu gravei lá no navio, eles explodiram. Até menos do que alguns que eu já produzi, por exemplo, no TikTok, que pegaram mais de 5 milhões de visualizações, mas, tipo, se eu não me engano, o vídeo que eu tô falando aqui pra vocês deu acho que 200 mil visualizações não é muito, mas eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha tido esse tipo de engajamento orgânico no Instagram. E foi completamente assim, eu lembro que eu fiz ali na hora, editei na hora rapidinho, postei. Quando eu fui olhar, tipo, no dia seguinte, tinha explodido e eu fiquei muito feliz. Mas, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, conforme eu fui postando as outras partes, parece que esse tesão desse sonho alcançado foi diminuindo e parece que ficou meio que menos gostosa essa conquista pra mim. Ao invés de ficar feliz, porque finalmente o que eu tanto queria por tanto tempo finalmente aconteceu, a bendita da impostora que habita em mim, que inclusive é o título desse vídeo, ela não parava de me falar de uma maneira subliminar, de uma maneira sucinta, que eu não merecia aquilo. E não é como se tivesse realmente uma voz na minha cabeça falando assim: você não merece isso. Não é com palavras, é com atitudes. Por exemplo, eu naturalmente
Eu não conseguia ir até o post que eu fiz e olhar tanto de visualizações, não conseguia olhar os tantos de comentários, não conseguia olhar o engajamento, não conseguia olhar as DMs. Tipo, eu tava evitando olhar pra aquele meu sucesso ali, porque é como se eu estivesse invalidando ele. Quando eu me vi nessa situação de autossabotagem, eu percebi que a pessoa que faz essa sabotagem comigo não sou eu. É uma versão inferior minha, é uma versão insegura minha, é uma versão que não aceita o próprio sucesso, é uma versão que atribui esse sucesso ao acaso, que não está, além de não estar satisfeita com o resultado do meu esforço, não reconhece que aquele esforço é válido. Eu tenho um histórico de autocobrança e perfeccionismo muito grande. Tanto é que quando as coisas finalmente dão certo, parece que o sabor daquela vitória é muito ínfimo, é muito rápido e eu não consigo aproveitar direito a sensação daquela conquista. Outra evidência que eu tenho disso é que esse ano, eu e as minhas amigas, a gente participou de uma competição de videoclipes na faculdade. Nós ganhamos em primeiro lugar. No primeiro ano que a gente competiu, a gente não ganhou em primeiro lugar. No segundo ano, a gente voltou com tudo, fizemos um videoclipe incrível, que inclusive vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem assistir. Basicamente, a gente ganhou o primeiro lugar, foi muito bom ali no dia, na hora, mas depois, quando eu fui registrar aquela conquista, parecia que tinha alguma coisa me impedindo de registrar aquilo, de fazer um vídeo, de fazer um post, de fazer alguma coisa saboreando essa vitória. E foi exatamente isso que aconteceu agora que eu voltei de viagem. Tenho muita coisa linda, muita coisa legal pra registrar, mas a impostora que habita em mim não tem deixado eu pegar o meu celular, olhar todos os conteúdos, tirar alguma coisa, sabe? Registrar alguma coisa, porque por mais que tenha sido incrível, parece que a partir do momento que eu registro isso, que eu coloco isso no mundo, o sabor da conquista acaba. Eu sempre lidei a minha vida inteira com essa questão de autocobrança, mas eu decidi dar um basta. E não é que eu vou me cobrar menos, é que agora parece que o meu cérebro fez um clique que eu me vi nessa situação de autossabotagem e eu acho que agora eu consigo ter mais consciência de quando eu estiver me autossabotando e eu vou procurar não fazer isso. Por exemplo, esse episódio aqui, esse podcast é uma prova viva disso. Eu já tava pensando há muito tempo, com vontade, né, de gravar um podcast, criar uma comunidade ativa de mulheres que gostem dos mesmos assuntos que eu. Por muito tempo eu fiquei colocando empecilhos. Ah, não. Quando eu tiver assim, eu falo. Quando eu tiver assim, ai, quando eu tiver cabelo tal, quando eu tiver um dia tal, com a pele perfeita, ai, quando eu não tiver nada pra fazer, quando eu terminar todas as minhas pendências do trabalho, e assim, ia colocando cada vez mais obstáculos pra não fazer o que eu tinha vontade. E aí eu percebi, tipo, nesse ano, né, 2025, que a minha eu inferior, a minha eu sabotadora, ela me privou de viver muitas experiências que têm relação com a minha liberdade, porque eu sou uma pessoa muito livre, eu sempre gostei de ser livre, livre pra criar, pra me expressar, pra ser quem eu sou. Essa minha eu inferior, ela fica tentando me segurar, ela fica tentando não deixar eu ser livre, não deixar eu ser vulnerável, não deixar eu me permitir fazer escolhas, errar. Inclusive, voltando no assunto anterior, hoje eu pensei que eu ia estar voltando de férias, né? Eu pensei que as minhas férias iam até hoje, segunda-feira. Então, eu apareci lá na empresa onde eu trabalho. Apareci lá toda gata, o RH virou pra mim e falou assim: filha, vai embora. Suas férias vão até depois de amanhã. E aí, a gente vai estar em recesso e você só precisa vir trabalhar mesmo na sexta. Aí eu falei: eita! Eu falei: caraca, então eu tô com a semana livre. Pensei que ia voltar a trabalhar logo depois da viagem, mas não, tô com a semana livre. E a impostora que habita em mim, ela, em um certo momento, quando eu tive a ideia de aproveitar esse tempo livre pra organizar minha vida, fazer vision board, começar o podcast, começar o canal, essa minha impostora veio colocando empecilhos, veio falando assim: ah, não, depois você faz, ah, não vai ficar bom o suficiente, ai, melhor não, sabe? São coisas tão sutis, tão disfarçadas que a gente às vezes pensa que não é a impostora que habita em nós falando, mas é. E eu percebi isso, eu falei: cara, olha que dia incrível pra eu começar e dar o primeiro passo. Que hoje eu fui lá na empresa pra trabalhar, não pude trabalhar porque eu estou de férias, então é lei trabalhista. Voltei pra casa, tive um dia gostoso com meu namorado, a gente treinou, fui no Poupa Tempo resolver uns documentos, pegar a minha CNH definitiva. Voltei, e daqui acho que meia hora eu vou sair com meu namorado e com a minha sogra pra tomar um sorvete. Eu tinha meia hora aqui pra tomar um banho, me arrumar pra gente sair pra tomar sorvete. E eu falei: cara, é agora que eu vou gravar o primeiro episódio do meu podcast. Então, gente, é isso. Eu acho que pro primeiro episódio tá bom. Eu não sei ainda qual que vai ser o nome desse podcast, qual que vai ser o nome desse canal, eu não sei nada. Nada, nada mesmo. Mas se você, minha querida amiga, assistiu até aqui, já comenta aí qual que você acha que deve ser o nome deste canal ou o nome deste
podcast. Eu espero que você tenha gostado. Já me segue aí, me segue no Insta, me segue no TikTok, me segue aqui no Spotify, aqui no YouTube. Eu penso em trazer cada vez mais conteúdos aqui, porque como eu falei, sempre fui uma comunicadora desde que eu nasci. Se eu achar, gente, eu vou colocar pra vocês o áudio de quando eu tinha uns 5 anos, eu fingia que eu era a moça do tempo. E eu ficava falando o tempo milhares de vezes no celular da minha mãe. Oiê, eu sou a Júlia. Ouve o som. Vai, aumenta, pai. Estamos perdendo sinal, Vou aumentar. E essa foi a rádio da Júlia. Espero que tenham gostado de todo, pessoal. É isso. Se você assistiu até aqui, comenta um emoji de nuvenzinha caindo chuva, sabe? Pra eu saber que você assistiu até o final. Obrigada por ficar até aqui comigo e um beijo.